Olá, meu nome é Isabel Lemos, eu sou gestora de renda variável do Fator. Eu estou aqui para falar da performance do fundo Fator Ações no mês de novembro. A gente sempre gosta de começar falando sobre o mercado e tendências. E aqui, após os resultados das eleições americanas, as atenções se voltaram para o pacote fiscal. As expectativas eram elevadas e o mercado reagiu negativamente à apresentação do pacote. Isso resultou numa desvalorização do real de 3,8% e uma forte alta nas curvas de juros. Para ilustrar, o DI janeiro de 2026 subiu 107 pontos, atingindo 14,02%. O índice, tanto o Ibovespa como o Small Cap, apresentaram quedas de 3,1% e 4%, respectivamente. Os setores mais sensíveis ao câmbio foram os que foram beneficiados, como o setor de papel e celulose, siderurgia e energia. Na contrapartida, os setores mais sensíveis a juros, como consumo discricionário e imobiliário, enfrentaram grandes pressões. Aqui eu vou ilustrar algumas valorizações. Dentro do setor de commodities, né, a gente pode falar de Embraer, Marfrig, Gerdau. Embraer subiu praticamente 20%, Marfrig subiu praticamente 20%, Gerdau 12%, Petrobras 8,3%. Na contrapartida dos setores que eu falei que foram mais pressionados, tem MRV, que caiu quase 24%, Cyrela com uma queda de 15,3%, Lojas Renner com uma queda de quase 19%. Acho que aqui ilustra um pouco da performance dos papéis. Vamos entrar agora um pouquinho nas contribuições do fundo. Basicamente, o fundo fechou com uma queda de 6,8%, e essa queda de 6,8% pode ser explicada, a principal diferença dessa performance com o Ibovespa é na composição da carteira. O fundo estava mais exposto ao mercado doméstico, ao mercado local, porque a gente tinha uma expectativa de que o pacote beneficiasse as empresas domésticas. Falando um pouquinho da performance, como vocês podem olhar no quadro, né, a contribuição positiva ficou nos setores de commodities, e aqui é Petrobras e Gerdau. Na contrapartida, a gente tem o setor negativo, que foram os setores de consumo discricionário e imobiliário. E aqui a gente ilustra Lojas Renner, Itaú, Eletrobras, Cyrela e Ezetec, que foram as empresas que pressionaram negativamente a performance do fundo. Acho que vale destacar que todas essas empresas possuem histórias promissoras, seja pela melhora de seus resultados, que já foram apresentados no terceiro trimestre, ou pelas perspectivas favoráveis. Vamos falar um pouquinho das movimentações e alocações, né? A gente fez movimentações pontuais, dado o posicionamento estratégico já estabelecido. O que a gente fez foi uma redução em bancos, a gente vendeu a posição que a gente tinha em Bradesco, a gente zerou Brasil Foods, depois de um bom desempenho no curto prazo dessa ação, a gente aumentou materiais básicos, comprando Vale, na verdade a gente comprou Bradespar, para a carteira do fundo, e a gente fez um pequeno incremento em educação, aumentando, reforçando ser educacional. E aí, como vocês podem ver, é a posição de como ficou o fundo, né? Basicamente, a gente ficou com bancos em cerca de 25%, sendo que de bancos a gente tem Itaú, Banco do Brasil e BTG Pactual. Dentro de energia, em torno de 17%, com PetroRio, Ocean Pac e Petrobras. E utilities com 13%, com Eletrobras e Transmissão Paulista. Imobiliário com cerca de 13%, com Tenda, Cyrela e Ezetec. Materiais básicos, a gente tem Gerdau e Bradespar. E consumo discricionário, a gente ficou com Guararapes e Lojas Renner. A carteira ficou com 17 ações, sendo as 5 maiores ações Itaú, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil e Gerdau. Elas são responsáveis por quase 44% do patrimônio da carteira. As 10 maiores posições somam quase 68% do patrimônio. Aqui a gente gosta de finalizar
com a tabela mostrando o histórico da rentabilidade do fator ações e, por fim, aí o gráfico de longo prazo. Esse foi o resultado do fator ações no mês de novembro. Espero vocês no próximo mês. Até lá!